Boa tarde, pessoal. Tranquilo? A gente vai começar mais uma aula aqui de física, novamente. E essa aula ela vai tratar um pouco sobre a força de Coriolis. E como é uma aula voltada para IMITA, ela vai ser bem rápida, só passando o conceito geral e a aplicação dela em uma questão, sem muita filosofia e sem muito tratamento teórico. Então vamos lá. Primeiro, a força de Coriolis ela surge devido a um referencial não inercial que gira em relação a um referencial inercial. E desse giro surge uma força que é a força de Coriolis. Então a gente vai mostrar ela aqui matematicamente a expressão dela, né? A gente quer achar a aceleração de Coriolis, né? E para isso a gente vai usar um sistema de coordenadas polares e achar a aceleração desse sistema e mostrar onde que aparece o termo de Coriolis. Certo? Como eu falei, essa aula é para ser rápida, então a gente não vai ficar entrando muito em indagações teóricas do porquê e tal. É mais para vocês saberem como aplicar em alguma questão que poderia, porventura, cair. Então, beleza. Vamos adotar aqui o sistema de coordenadas inercial, S. Nesse sistema, a partícula está num ponto aqui e essa posição é descrita pelo vetor R, certo? Aqui é o ângulo θ e aqui é o versor R. Então, a gente tem que, em coordenadas polares, esse R aqui é o módulo dele, né? Que é simplesmente o módulo desse vetor, vezes esse versor aqui, né? Que aponta na direção do vetor R. Que a gente quer a aceleração de Coriolis. Então a gente vai derivar aquela expressão ali duas vezes para achar a aceleração geral em coordenadas polares e mostrar onde que está o termo de Coriolis. Para isso, primeiro, a gente vai expressar em coordenadas cartesianas o versor R e o versor θ, para ficar mais simples a gente conseguir derivar. Então, vamos lá. A gente tem que... Esse aqui é o vetor R, esse aqui é o versor R e esse aqui é o versor θ, certo? Aqui é θ e aqui é θ. Vamos primeiro expressar o versor R e versor θ em função de x sendo o versor x, certo? Nessa direção aqui, que não muda, é constante, e o versor y, usando o θ, né? Então, a gente tem que... A gente tem essa primeira relação, que relaciona, né, o versor R e o versor x e o versor y. E agora eu vou fazer a mesma coisa com o versor θ, que a gente vai ter que usar depois. É basicamente uma geometria aqui, é analisar esse versor e ver que basta a gente decompor o versor x para cá e o versor y para cá, e a mesma coisa para o outro lado, né? Então, o versor θ vai ser como ele está para lá, né? Porque tem que seguir essa orientação aqui desse θ. Então, beleza, a gente já tem isso aqui. Aí agora a gente vai derivar essa expressão aqui, certo? A gente quer a aceleração de Coriolis, então a gente vai derivar duas vezes em relação ao tempo. E a gente deixou aqui porque é mais simples trabalhar com x e y, os versores x e y, porque eles não variam no tempo. Então, para isso a gente vai usar a regra do produto e a regra da cadeia. Então, derivando em relação ao tempo, né, e usando a regra do produto. E agora, para achar a derivada em relação ao tempo do versor R, a gente vai usar essa expressão aqui, que a gente calculou. E ela vai nos ajudar porque o versor x e o versor y, eles são constantes. Então, basta usar uma regra da cadeia aqui no cosseno de θ e no seno de θ em relação ao tempo. Então, vamos lá. Agora, analisando essas duas equações aqui, a gente consegue perceber que elas são praticamente iguais, né? Então, a gente pode substituir essa expressão aqui, bastando para isso colocar em evidência o θ ponto. Então, vamos lá. Ou seja, resumindo, a gente vai ficar então com esse caso aqui eu estou usando ponto, né? Mas isso aqui na verdade é o próprio V em termos vetoriais, né? E isso aqui, se vocês pensarem um pouco, até faz sentido, né? O que a gente está dizendo? A gente está dizendo que a velocidade vetorial
ela tem duas componentes. Ela tem uma componente radial, certo? Na direção do R chapéu, e tem uma componente angular, né? Que a gente aprende na física do ensino médio, que é ômega-r, né? Que é justamente o ômega é o θ ponto, né? A derivada do tempo em relação, ou seja, a velocidade angular naquele instante, vezes o r. Então, faz sentido essa expressão, a gente podia ter chegado nela sem nem ter feito todas essas contas aqui. Agora a gente vai derivar de novo para achar a aceleração da partícula, certo? Vamos derivar de novo em relação ao tempo e fazer as regras de produto. Agora eu vou ir um pouco mais rápido, porque o mais importante não é essas contas para chegar na expressão, e sim, no caso do item IME, saber ir direto para a expressão da aceleração de Coriolis. Então, derivando em relação ao tempo, agora a gente vai usar essas equações aqui do quadro para substituir, né, as derivadas temporais dos versores θ e r. A gente já sabe a expressão da derivada temporal do r chapéu, né? Agora basta achar a derivada temporal do θ chapéu. E para isso a gente vai derivar aquela equação ali que a gente chegou anteriormente. Então vamos derivar aquela equação lá. Isso aqui é praticamente o R chapéu, né? Bastando a gente colocar o θ ponto em evidência, né? Então vai ficar... De posse dessa equação, a gente vai substituir aqui e vamos chegar na expressão geral da aceleração em coordenadas polares. Chegando na expressão geral da aceleração em coordenadas polares, onde esse termo aqui, ó, é só você substituir essa expressão aqui. Aqui é para ser um ponto. Só agrupando termos de ordem angular e de natureza radial. Então essa é a expressão geral da aceleração. E onde que entra, né, o termo de Coriolis? Vamos pensar um pouco aqui. Esse termo aqui é a segunda lei de Newton em termos angulares, né? E finalmente este termo é o termo responsável pelo nome Coriolis, né? Então sempre que você tiver uma mudança do R e do θ, né, simultaneamente, né, você vai ter essa aceleração. E então é isso. Então sempre é bom lembrar, se você estiver analisando algum movimento, que você veja que tem uma rotação e uma mudança do R, né? Pode ser uma velocidade constante radial ou mesmo uma aceleração constante radial. Você vai ter a aceleração de Coriolis e você precisa usar ela nas suas contas. Então agora vamos fazer uma questão usando isso. Fala aí, pessoal, tranquilo? Depois da aula teórica, né, que a gente apresentou a expressão matemática da aceleração de Coriolis, a gente vai agora resolver uma questão simples que poderia cair no item, então é bem importante que vocês assistam e entendam como resolver questões envolvendo aceleração angular, radial e movimento circular, que envolvam tanto velocidade radial quanto velocidade angular, beleza? Vamos lá, então. A questão é o seguinte, você tem um inseto no centro do disco, certo? De um disco, e esse inseto em relação ao disco, ele se movimenta radialmente com uma velocidade V0 constante, certo? Radial. Só que esse disco, ele está com o eixo dele de simetria, certo? Passando pelo centro dele fixo, e ele gira em torno desse eixo com uma velocidade angular ômega. Então eu quero que vocês calculem em relação à base, certo? A mesa onde esse disco se encontra, a aceleração desse inseto aqui, quando ele chegar na borda do disco de raio R, beleza? Então vamos lá. Claramente, né, se vocês assistiram à última aula, vocês vão notar que existe de fato uma aceleração de Coriolis na direção angular sempre, né? A gente viu lá que ela era angular. Então, a gente vai calcular a componente radial da aceleração quando ele chega na borda e a componente radial e a componente angular quando ele chega na borda também, beleza? Então, vamos lá.
qual que é a aceleração radial do inseto, né? Essa é a expressão. Mas eu falei para vocês que a velocidade radial do inseto é constante. Então esse termo aqui some. Então a aceleração radial vai ser simplesmente o famoso ômega ao quadrado r, né? Ou θ ponto ao quadrado r, enfim. Então vamos calcular agora o θ ponto dele, né? A gente sabe que o θ ponto vai ser justamente o ômega, né? E esse r aqui, como ele vai estar na borda do disco, vai ser simplesmente rzão. Ou seja, a aceleração radial é simplesmente... Agora vamos calcular a aceleração angular, certo? O nosso disco ele gira com velocidade angular constante ômega. Então esse termo aqui some. Ou seja, a aceleração angular é simplesmente isso aqui, 2r ponto θ ponto. Esse θ ponto é simplesmente o nosso ômega, e esse r ponto é simplesmente esse v0, né? Que é justamente a velocidade radial do inseto. Então, por fim, o que a gente quer, né, é a aceleração total. A aceleração total quando ele chega na borda. E como a gente sabe, né, a aceleração angular e a aceleração radiais, elas são perpendiculares entre si. E Brasil, a gente consegue calcular a aceleração total. Então, substituindo, e essa aqui é a nossa resposta, beleza? Se você não tivesse acompanhado a nossa aula anterior teórica explicando a aceleração de Coriolis, você provavelmente iria errar essa questão, iria pensar que a única aceleração é justamente aquela devida do ômega ao quadrado r, né? Mas na verdade não. Você pode ver aqui que tem um termo v0 ao quadrado englobado nessa expressão. Então, e o Ita não iria aliviar, certo? Ele iria tirar pelo menos metade do ponto, porque justamente o difícil dessa questão é você já ter visto alguma vez na vida a força de Coriolis e saber aplicar ela ali rapidão, sacou? Então é bem importante que você tente fazer essa questão aqui e continue acompanhando aí as nossas aulas. Valeu, pessoal!